Diga glória a Jesus. Jesus está aqui, nós estamos com todo o ardor da nossa alma, buscando a Deus. Vamos abrir a palavra em João capítulo 7. Irmãos, colocamos no boletim dessa semana que vamos ter reuniões de oração de segunda a sábado aqui na igreja, às 8h30 da manhã. Diga glória a Jesus. Quem puder vir, venha. Vamos estar clamando a vida dos servos de Deus em clamor, em oração. Várias pessoas aqui na igreja estão passando por problema, alguns estão até começando a cair. Fala-se misericórdia. Quando isso acontece, você tem que reforçar a oração, tem que buscar a Deus. Então, quem puder vir, venha nesta semana. João capítulo 7. Andava pela Galileia. Já não queria andar pela Judeia, pois os judeus queriam matá-lo. Estava próxima à festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, os seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim, porque eu testifico dele que suas obras são más. Subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam na festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom. E outros: não, ele engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilharam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de meu Pai, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, este é verdadeiro e não há nele injustiça. Qual versículo? Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei, porque procurais matar-me. A multidão respondeu e disse: tem demônio. Fala-vos misericórdia. Quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes: eu fiz uma obra e todos vos maravilhais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, no sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado eu curei de todo um homem. Aqui Jesus está se referindo à cura do paralítico de Betesda, escrito em João capítulo 5, que foi realizado no sábado. Os judeus guardavam tanto o sábado que queriam que ninguém trabalhasse no sábado, nem fizesse milagre. Mas misericórdia. 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Louvado seja o Senhor. O Espírito Santo de Deus vai nos fazer compreender a palavra, e esta palavra vai nos libertar e vai fortalecer o nosso interior. Versículo 1 fala da Galileia e da Judeia. Jesus viveu sua vida inteira em Israel, saiu do país apenas 2 vezes. Quando criança fugiu para o Egito, seus pais o levaram, porque Herodes queria matá-lo. No meio de seu ministério ele foi para as partes de Tiro e Sidom, quando a perseguição dos judeus contra ele se acirrou. O resto do tempo ele viveu apenas em Israel, que é um país bem pequeno. À época Israel era dividido em 3 partes. No sul era a Judeia, no centro era a Samaria, no norte era a Galileia.
Judeia era a parte politicamente importante, porque tinha a capital e tinha ali os governadores romanos. Samaria era a região que, desde a divisão dos reinos do norte e do sul, lá no Velho Testamento, o povo do reino do norte foi levado ao cativeiro pelo Império Assírio, nunca mais voltou. O rei da Assíria trouxe estrangeiros para morar naquela terra, e isso está escrito em 2 Reis 17, e ali virou um povo que observava por um pouco a lei de Moisés e por um pouco as práticas pagãs e cananitas, e ficou um povo misturado, um povo estranho. E a Galileia eram judeus verdadeiramente, mas era uma região muito pobre. Era uma região insignificante. Por isso que os irmãos de Jesus ficavam dizendo: escuta, mas se você quer ser importante, fica aqui na Galileia, nessa região tão miserável. Até tem aquela pergunta em João capítulo 1, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Que era uma das cidades da Galileia. Diga glória a Jesus. E aqui a passagem ocorre numa das festas dos judeus. Em Êxodo 23:14, diz a palavra que todos os varões de Israel tinham que comparecer em Jerusalém pelo menos 3 vezes por ano, que era na festa da Páscoa, a festa das semanas, que é a festa do Pentecostes, e a festa dos tabernáculos. Esta aqui, dita em João capítulo 7, é a festa dos tabernáculos, que coincidia com a época das colheitas, em que também se apresentavam ações de graças a Deus pelas colheitas. Nesta festa dos tabernáculos, o povo morava em tendas por uma semana, diz ali em Levítico 23, versículo 39, morava em cabanas para lembrar que eles saíram libertos do Egito, peregrinaram no deserto por 40 anos, para lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez. Diga glória a Jesus. Não esqueça do que Jesus fez. Fala assim: não esqueça. Quer dizer, todos eles estavam já em casas boas, propriedades grandes, e vinhas e olivais. Só que por uma semana Deus mandava morar em cabanas feitas de ramos bem simplórias, para o povo lembrar, para o povo não esquecer da sua origem, de onde tinha saído e tudo o que Deus fez, para que o povo não ficasse soberbo. Todo o capítulo 8 de Deuteronômio é uma exortação de Deus, dizendo que o teu coração não se esqueça do que o Senhor te fez, e o teu coração não se ensoberbeça. Diga glória a Jesus. Irmãos, ali a partir do versículo 3 começa o diálogo meio irritadiço dos irmãos de Jesus com ele. E o texto nos mostra muito claro a diferença entre o caminho de Deus e o caminho dos homens. Fala para assim: o caminho de Deus é diferente. Isaías 55 diz que o caminho de Deus é mais alto que o caminho dos homens. Os homens têm sempre intenções políticas, temporais, quer dizer, para o tempo presente, intenções visando o reino da terra. Eles queriam que Jesus fosse para Jerusalém, porque queriam que Jesus se tornasse rei, que Jesus expulsasse os romanos e que desse liberdade para Israel e para que Israel virasse um país importante. E Jesus não veio para isto. Diga glória a Jesus. Não vou cansar nunca de dizer isto. Se você veio aqui para buscar um emprego, ou um carro, ou um casamento, fala de misericórdia. Aqui não é uma concessionária, nem uma agência de empregos, nem uma agência matrimonial. Fala assim: viu? Aqui é uma igreja, lugar de buscar Jesus, buscar a vida eterna e salvação. Diga glória a Deus. Irmãos, a igreja não é mercado em que se faz barganhas com Deus. Por isso que Jesus entrou no templo de Jerusalém com um chicote. Diz ali em João capítulo 2, o caminho de Jesus é mais alto. Temos que buscar o reino de Deus. Jesus tem uma obra eterna. Irmãos, por isso que Jesus estava na região pobre da Galileia. Os caminhos de Deus são diferentes. Os homens buscam lugares importantes. Jesus estava enfiado na Galileia, região insignificante para os homens, não para Deus. Deus vê diferente. Fala assim: Deus vê diferente.
O caminho de Deus, o Espírito de Deus é diferente do espírito do mundo, diz ali em 1 Coríntios capítulo 2. Os irmãos de Jesus queriam empurrar Jesus para que Jesus andasse mais rápido. Eles estavam achando o ministério de Jesus muito esquisito e muito devagar. Vai para Jerusalém, Jesus, vai. Faça misericórdia. Repita comigo: os homens querem constranger Deus. Os homens querem empurrar Deus, querem desafiar Deus, querem provocar a Deus. Esse diálogo dos irmãos de Jesus com Jesus, nesses termos nada amáveis, meio para exasperar Jesus, para Jesus fazer o que eles queriam. Só que Jesus não entrou no jogo deles, porque Deus não entra no nosso jogo. Deus não age nos nossos impulsos. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Tiago 1,20, diga glória a Jesus. Pastor, hoje eu cheguei na igreja para valer, eu pus Deus na parede. Qual parede, meu amado? Faz misericórdia. Os céus, nem os céus dos céus podem contê-lo. Sabe quando você vai pôr Deus na parede? Nunca. Deus é Deus. Pastor, olha, hoje eu vim decidido, eu vim orando e dizer assim: Senhor, se tu não me atenderes, eu nunca mais vou na igreja. Quer que eu seja bem sincero? O problema é seu. A igreja vai continuar aqui. Diga glória a Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, diz Jesus. Diga glória a Deus. Não adianta ter chilique, meu amado. Deus tem a sua hora de agir. Jesus disse: o vosso tempo sempre está pronto, mas o meu tempo não é chegado ainda. Repita comigo: Deus tem a hora certa. Deus não se atrasa nunca e nem se adianta. Chega na hora certa. Não adianta dar um empurrãozinho, porque Ele não vai. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Ai, pastor, eu não aguento mais esperar. Você está querendo dizer o que com isso? Que Deus está demorando? Você não acha que é muita presunção sua? Fala assim, misericórdia. Deus é Deus. Deus é perfeito. Fala assim, Deus é perfeito. Jesus não agiu sob pressão. Jesus não queria a aprovação de seus irmãos carnais, Ele queria a aprovação do Senhor. Nessa altura dos acontecimentos, muitos discípulos de Jesus já o tinham abandonado. Diz o capítulo 6 de João, que muitos já não andavam mais com Ele. Diz ali, versículo 60, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, dura este discurso. E muitos já estavam abandonando Jesus. E por isso que os irmãos de Jesus, primeiro viram Jesus com a multidão. Daí a pouco a multidão já estava meio mirrada. Fala assim, misericórdia. Na cruz do Calvário, então, não ficou nenhum. Só Jesus. Fala assim, misericórdia. O único ali que estava com um pouquinho de discernimento era um ladrão que estava moribundo. Fala assim, misericórdia. E depois que Jesus morreu, o centurião. Irmãos, então, Jesus não se constrange se tem muitos ou se tem poucos. Aliás, em João 2, diz ali que muitos criam em Jesus, mas Jesus não confiava neles, porque Jesus conhecia a todos. E diz ali o texto que ninguém precisava dizer para Jesus o que tinha no homem, porque Jesus sabia muito bem o que tinha no homem. Fala assim, Jesus sabe o que tem em você. Diga glória a Jesus. Sabe tudinho. Tem gente que fala assim, credo. Imagina, por que você falou credo? Não faz misericórdia. Jesus sabe de tudo. Diga glória a Deus. Por que os discípulos de Jesus estavam abandonando-o? Por que os irmãos de Jesus não criam nele? Porque Jesus não era o que eles esperavam. Eles queriam um Jesus político e veio um Jesus muito humildezinho. Ao invés de entrar num garboso cavalo, que era o melhor que tinha na época, se fosse hoje ia ser um Mercedes talvez, quase misericórdia, mas não, entra um jumento.
Não temas, ó Sião, eis que aí vem o teu rei, manso e humilde, assentado sobre um jumento, disse Zacarias, capítulo 9 do seu livro. Irmãos, Jesus era muito humilde para eles. Eles queriam alguém mais imponente, mais importante, mais impulsivo, mais atraente, mais carismático, mais não sei o que eles estavam querendo. E você, o que você quer? Pergunta para o irmão, o que você quer? Quando veio para a igreja, buscava, orava, tudo, etc. Passou 2, 3 anos, não aconteceu o que estava esperando, já fica assim, uma cara assim, meio de... parece que não gostou. O que você está esperando? Você achava que Jesus era o quê? Você achava que você ia vir para Jesus e ia virar milionário? Nem Jesus era. O que você está querendo? Jesus, para pagar imposto, mandou pescar um peixe, chamou ele lá dentro. Fala assim, viu? Quando Jesus disse, me dê uma moeda, falou para me dar uma porque não tinha nenhuma. Quando ele falou, de quem é essa efígie? Diga glória a Jesus. Jesus disse assim, o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. O que você está pensando que Jesus é? Diga glória a Deus. Ele é o Santo de Deus, a pessoa mais maravilhosa que já passou neste mundo, porque ele era o próprio Deus encarnado, ressuscitou e está vivo para todo sempre. E pelos transgressores intercede. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, tudo isso aqui é muito sério. O profeta não tem honra na sua própria casa. Então, meu amado, se você se converteu e tua família não está pondo muita fé na tua conversão, não sei o que você está esperando, porque nem em Jesus punham. Fala assim, Senhor, pastor, faz 10 anos que eu saí das drogas, não acredito em mim ainda. Você está querendo demais. Fala assim, está querendo demais. Jesus nunca usou droga e não criam nele. Diga glória a Jesus. Irmãos, é muito sério esse texto, porque repita comigo, o exemplo de Jesus não convenceu os seus irmãos. Ouça isto, irmãos. Jesus era um homem diferente, mas não era tão diferente a ponto de convencer. Tinha que crer. Diga glória a Jesus. Ele era diferente, mas às vezes ele parecia normal. Diga glória a Jesus. Ele era poderoso às vezes, mas às vezes ele parecia fraco. Porque eles queriam uma atitude mais impulsiva que não tinha. Muito manso. Manso demais. Diga glória a Jesus. Mas isso aqui é muito profundo, porque nós não vamos nunca conseguir ter uma imagem de quem Jesus era na terra, enquanto nós não tivermos uma revelação do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Porque Jesus é o eterno mistério de Deus. Como Deus conseguiu concentrar tudo em Jesus, em um manto tão humilde e numa forma tão perfeitamente humana, porque tinha hora que parecia homem mesmo. Diga glória a Jesus. Às vezes tinha coisas divinas, mas parecia um homem. Porque os irmãos diziam, mas parece que é, parece que não é, parece que é, parece que não é. Irmãos, viveram com ele desde a infância e não criam. Tem que crer. Diga glória a Jesus. Se você está esperando um milagre muito grande na tua vida, meu amado, nem Jesus então vai servir. Fala assim, nem Jesus. Irmãos, nós estamos falando da diferença do caminho de Deus e do caminho dos homens. O caminho dos homens é coisas imponentes. Estava vendo as notícias da guerra, destruir os palácios do Saddam, cujas torneiras eram de ouro. Cúmulo do absurdo, o povo em absoluta miséria, aqueles palácios suntuosos. Jesus nunca foi assim, jamais, de jeito nenhum. Jesus andava no meio da multidão. Diga glória a Jesus. Mas irmãos, o ser humano gosta disso, gosta de coisas imponentes e suntuosas. Deus não gosta. Diga glória a Jesus. Para você se converter, você quer um exército celestial tocando trombetas? Meu amado, então acho que você não vai se converter desse jeito. Faz misericórdia, porque Deus não faz assim.
Deus é grandíssimo, mas é uma grandiosidade escondida. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, as relações carnais nada tem a ver com as relações espirituais. Não é porque é filho de crente que é crentinho, não é porque é irmão de Jesus que é discípulo, porque os irmãos não eram. Fazem misericórdia. Irmãos, é um assunto desagradável de dizer, mas a igreja tem que falar a verdade. O crente tem que dar bom testemunho na sua família e tem que orar pela conversão dos seus familiares. Existem promessas bíblicas para isso, mas não são promessas absolutas e não funcionam 100% das vezes. Porque sempre esbarra no seguinte: salvação é individual. Diga glória a Jesus. Filho de crente vai se converter? Tem promessa, mas a salvação é individual, porque nem os irmãos de Jesus criam nele. Eu creio. Fala assim: eu creio. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu não sou irmão de Jesus, mas eu creio. Diga glória a Jesus. Às vezes a pessoa se converte, a família é toda perdida, e o crente se converte mesmo, dá um excelente testemunho, e não adianta, a família não aceita, não se convence. Não. Se você quer um consolo, com Jesus era assim também. Diga glória a Jesus. Irmãos, outro aspecto que o texto nos ensina, repita comigo: Jesus estava sendo tentado pelos seus irmãos. Repita comigo: o crente é muito tentado. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tiago 1,12. E ninguém sendo tentado diga de Deus: sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído, engodado pela própria concupiscência. E a concupiscência dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos, porque do alto vem a boa dádiva e dom perfeito, descendo o par das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E nós, pela sua vontade, fomos gerados pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Diga glória a Jesus. Tiago capítulo 1, louvado seja Deus. Irmãos, o crente é muito tentado. Jesus foi tentado pelo diabo. Jesus foi tentado pela sua própria mãe. Quando em João capítulo 2, Maria disse: não tem vinho. E Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? O catolicismo que tanto exaltou Maria, e a Bíblia deixa muito bem claro que Maria foi objeto de tentação na vida de Jesus. Fala assim: Jesus. Pedro foi objeto de tentação quando Pedro disse: tenho compaixão de ti, para que nada de mal te aconteça. Jesus disse: arreda de mim, Satanás. Irmãos, os irmãos de Jesus, ouçam isso, estavam cheios de espírito assassino, porque eles queriam que Jesus se precipitasse indo para Jerusalém e fosse morto pelos romanos. O mesmo espírito que agiu em Caim. Fala assim: misericórdia. Judas diz assim: eles foram pelo caminho de Caim, e é esse o caminho, espírito homicida. Aliás, irmãos, o Senhor quer nos falar hoje muito sobre espírito familiar. A Bíblia deixa bem claro, irmãos, que dentro de uma família, se as pessoas não se convertem, não cultivam um amor verdadeiro, dentro da família cria um espírito horroroso.
Com os familiares, com os irmãos, com os pais, com os filhos, as pessoas falam coisas desagradáveis que jamais iam falar para alguém de fora. O irmão de Davi, o irmão mais velho, Eliabe, quando Davi chegou na guerra, lá no episódio do Golias, o gigante, o irmão de Davi disse assim: eu bem sei o teu atrevimento, que você veio aqui a espiar a guerra. O Davi nem deu resposta, saiu e foi ver o que estava acontecendo lá com Golias. Quer dizer, essa rispidez do irmão de Davi. Os irmãos de José venderam ele para o Egito. Faz misericórdia. Irmãos, o Senhor me fala muito ao coração, me falou muito essa semana. Diga glória a Jesus, pela palavra de Deus. O seguinte, irmãos, o crente tem que viver o amor de Deus. Quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Diga glória a Jesus. Se alguém não tem cuidado dos seus e dos da sua própria casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Diz em 1 Timóteo capítulo 5. Então, irmãos, às vezes dentro da família, um irmão fala para o outro assim coisas absurdas, grosseria, baixaria. Se você se converteu, você não pode fazer isso nunca mais. Diga glória a Jesus. Falar coisas grosseiras para o marido, para a mulher. Se você é convertido, você não fala isso. E deixa eu te falar uma coisa. 1 João capítulo 3. Nisto conhecemos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Diga glória a Jesus. Meu amado irmão, a vida cristã, o fundamento é o amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. O amor se manifesta em família. Quantos filhos que já falaram para as mães assim, coisas grosseiras, patada, fazem misericórdia. Esse é espírito de Caim, esse espírito assassino. E outra, está profetizado em Marcos 13, no final dos tempos, os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer. Inclusive a gente ouve umas notícias de vez em quando. Farba-se misericórdia. Então está aqui isso acontecendo, né, nos irmãos de Jesus. Só depois que Jesus ressuscitou dos mortos é que os irmãos dele passaram a crer nele. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, o diabo anda em derredor, o diabo usa a boca de muitos. Que ele não use a tua boca. Faz misericórdia. Sempre que a gente fala assim, o diabo usa a boca até de crente. Tem uns crentes com a boca assim. É mesmo, né? Aquele irmão me falou uma que... Eu estou falando para você. É para a tua boca. Cuida da tua boca. Fala assim, fala para você, é você. A gente sempre... É mesmo, pastor. O senhor não sabe que aquele lá me falou que... Não. É você. Diga glória a Jesus. Ah, pastor, mas o diabo não vai me usar. Se você não vigiar, faz misericórdia. E não fale isso, porque já teve alguém que falou. Jesus disse, não canta o galo 2 vezes se você me nega 3. O que o Pedro disse? Nunca. Faz misericórdia. Essa história é velha. Não repita. Diga glória a Jesus. Jesus está aqui. Fala assim, Jesus está aqui. Glória a Deus. Irmãos, nem Jesus encarnado conseguiu convencer seus irmãos. Nem Jesus ressurreto dentre os mortos conseguiu convencer, irmãos. Então é necessário ter fé. Então, o caminho de Deus, repita comigo, o caminho de Deus é um caminho de fé. Louvado seja o Senhor. Irmãos, para encerrar esta palavra, enfatizando isso aqui mais uma vez, repita comigo, o tempo de Deus é perfeito. Nós somos homens naturais. Quando nos convertemos, nos tornamos crianças em Cristo e precisamos crescer para nos tornarmos espirituais. Mas continuamos nessa luta, carne e espírito, como diz em Gálatas capítulo 5. Mas a palavra do Senhor diz que nós precisamos andar em espírito. Mas eis um motivo porque nós vamos fazer essa semana de oração todos os dias. Para andar em espírito, para acertar os ponteiros com Deus. O nosso relógio às vezes fica muito diferente do relógio de Deus. Não é adiantado, porque
porque capaz que alguém vai se adiantar a Deus. Faz misericórdia. Fica desconectado com Deus. Faz misericórdia. Irmãos, andar em espírito. Repita comigo: para fugir das atitudes do homem natural, é necessário seguir Jesus. Sempre que o crente afrouxa na oração, ele se torna um agente fácil nas mãos do diabo. Faz misericórdia. Porque se não está no Espírito, vai estar na carne. Se está na carne, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Diz Romanos 8, se eu agrado a Deus, eu agrado o diabo. Daí pronto, daí já é um objeto de tentação na vida dos outros. Então, o crente tem que estar sempre no clamor, no jejum e na oração. Sempre na busca constante ao Senhor. Diga glória a Jesus. O Senhor está revelando aqui pessoas que esta semana que passou nem oraram. Fazem misericórdia. O que você está querendo que a tua casa vire um inferno? Fazem misericórdia. Vá, meu amado, para o jejum, para a vigília de madrugada. Diga glória a Jesus. Tem crente que vem assim para mim: pastor, nessa igreja não tem vigília? Me dá uma vontade de responder e perguntar assim: na tua casa tem? Faz misericórdia. Por que você não faz uma na tua casa, por exemplo? Você e sua mulher. Eu não vou vigília com a minha mulher? Ué. Faz misericórdia. Diga glória a Jesus. Vamos buscar ao Senhor. Quem não busca ao Senhor está caindo. Assim, viu? Diga glória a Jesus. O Senhor está falando conosco. Diga glória a Deus. Irmãos, Jesus não subiu à festa com seus irmãos, porque podem andar dois juntos e não estão de acordo. Jesus não andava no mesmo espírito que eles. E Jesus disse: eu não vou a essa festa porque o mundo me aborrece. O mundo não vos aborrece porque vocês não fazem nada para o mundo. Agora eu testifico que as obras do mundo são más. Irmãos, encerrando esta palavra, presta atenção nisto. O caminho de Deus é muito diferente. Irmãos, nós somos bombardeados pela mídia, até pela mídia dita evangélica, sobre coisas, só coloca assim uma pitada evangélica, mas continua com ingredientes do mundo. Irmãos, é um absurdo um programa evangelístico de televisão que termina pedindo dinheiro para o povo. É a mesma coisa que você vai evangelizar alguém na casa, bate na porta, evangeliza, a hora que termina pergunta assim: você não tem R$1 para me dar? Mas eles fazem isso na televisão, pedindo dinheiro de quem está evangelizando. Mas, Senhor amado, o que é isso? Fazem misericórdia. Isso é o espírito do mundo. É comércio, é venda de livro, é venda de CD, é venda de tudo mais um pouco, que se Jesus entrasse, ia ser chicote para tudo que é lado. Irmãos, desde o Velho Testamento já está ensinado: o espírito mercantil não combina com o espírito de Deus de jeito nenhum, porque no céu não tem bazar, não tem nenhuma lojinha sequer. Tem umas irmãs que ficam até meio assim: não tem. Fazem misericórdia. No céu não tem liquidação. Fala assim, viu? Não tem saldo de estoque, elas não tem nem estoque. Diga glória a Jesus, é tudo novo, novíssimo e de graça. Quem quer, receba de graça na água da vida. Dê uma salva de palmas a Jesus. E louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, e Jesus aqui ensinando, como ensinou em todos os seus atos, que o caminho de Deus é muito diferente. Jesus chegou na festa, no meio da festa. Não chegou com pompa, não chegou com espetáculo, ele chegou com ensino. Porque diz ele o texto que Jesus chegou e começou a ensinar. Não fez milagre nenhum, não fez nenhum espetáculo pirotécnico, não fez nada. Ele começou a ensinar a doutrina de Deus. Diga glória a Jesus. As pessoas gostam de pompa, Jesus não chegou com isso. Irmãos, Jesus não tinha diploma. E as pessoas já: como que você sabe letra se não aprendeu? Em que escola que ele estudou? Em que faculdade? Ele tem diploma? Ele tem mestrado? Ele tem doutorado? Ele tem PhD, PDV, qualquer coisa? Faça misericórdia. Diga glória a Jesus.
O mundo gosta disso, mas o caminho de Deus é diferente. Diga glória a Jesus. Quem disse que para servir a Deus tem que ter diploma? Para servir a Deus tem que ter o Espírito Santo de Deus. Tem que ser espiritual. Diga glória a Jesus. Irmãos, o caminho de Deus é muito diferente. O caminho de Deus não é de falatório. Para sair fazer a obra de Deus, tem que buscar o poder de Deus primeiro. Porque tem que sair fazendo a obra no poder de Deus. Não adianta ficar pregando e só palavras. Tem que buscar o poder do Espírito Santo de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, então, Jesus ensinando tudo isso e concluindo. Jesus falou ali: se alguém quiser saber se a minha doutrina é de Deus ou não, faça a vontade de Deus e compare com o que eu estou ensinando, e vai descobrir que a vontade de Deus é exatamente o que eu estou fazendo. Repita comigo: o mais importante nesta terra é fazer a vontade de Deus. E Jesus terminou dizendo assim: eu não busco a minha glória, mas sim a glória daquele que me enviou. Irmãos, não é certo nunca ficar engrandecendo o nome de denominação. Já falei para os irmãos uma vez, uma missionária que me dizia assim: nas minhas veias tem sangue assembleiano. Sangue de Jesus tem poder. Mas misericórdia, que sangue assembleiano? Mas o que é isso? Quer dizer que no céu vai ter um lugarzinho com uma placa assim, Assembleia de Deus? Mas faz favor, faz favor. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus. Efésios 4. Mas não tem disso, exaltando a própria denominação, ou ficar assim fazendo exibicionismo eclesiástico. Tem gente por aqui que já fez isso. Porque na minha igreja, faz favor. Faz favor. Em primeiro lugar, a igreja de Jesus, que Jesus disse isso, sobre essa pedra eu edificaria a minha igreja, a igreja de Jesus. Diga glória a Deus. A igreja de Jesus está em todos os lugares. Não se deve exaltar nome nenhum, nome de missionário, nem de pastor nenhum. Toda a glória tem que ser do Senhor. O Senhor não reparte a sua glória com ninguém, como diz Isaías 42. Amém? Diga glória a Jesus. Irmãos, e como estávamos falando sobre a mídia é apelativa. Apela para outras coisas. Se a igreja que você está indo e você tem colocado os seus problemas e não estão resolvido, é uma igreja sai de lá e vem aqui. Olha, essa é dose, né? Fala assim, misericórdia, essa é dura, Jesus amado. Parece o dono de uma loja que põe alguém com megafone na frente para não ir na loja da frente, vem na minha loja. Mas o que é isso? Fala assim, misericórdia. E daí já apela. Não, se você tem orado e não tem funcionado, vem aqui. Aqui você precisa comprar um sabonete ungido. Você toma banho com sabonete. Compre sal ungido para pôr na comida, e a comida vai ser abençoada. Faz misericórdia. Mas apelação de tudo que é jeito. Leve óleo para ungir a sua casa, custa só R$5. Faz misericórdia. Irmãos, o que é isso? Isso não é de Deus. Sabe, e irmãos, é muito mais fácil eu comprar um olhinho, um sabonetinho, fazer qualquer coisa, novena das não sei quantas, de não sei das quantas, de não sei o quê. É muito mais fácil eu fazer isso do que eu ficar só na oração, no jejum e esperando em Deus. Então é melhor apelar para alguma outra coisa assim mais visível, mais apelativa. Mas isso não é de Deus. Diga glória a Jesus. Finalizando. Você tem buscado o Senhor e a resposta não veio? Espera. Diga glória a Jesus. Enquanto espera, faça a vontade do Senhor. Pastor, mas será que Deus vai fazer o que eu estou pedindo? Mesmo que Ele não faça, continue com Ele. Pastor, mas Deus vai trazer o meu marido de volta? Se não trouxer, você fica com Jesus. Com Jesus, viu? Mas assim, viu? Diga glória a Deus, sem caçar encrenca por aí, por favor. Diga glória a Jesus. Pastor, será que o Senhor vai me curar? Se não curar, fique com Jesus da mesma forma. Que nós precisamos de salvação eterna. Nós precisamos do perdão de Deus. Amém? Vamos fechar os olhos. Louvado seja Deus. Esta palavra veio para nos fortalecer.
O Senhor mostra pessoas com a fé abalada, porque as pessoas arrefeceram um pouco a oração e pipocou um monte de problemas na própria vida. E daí a pessoa começa a questionar Deus e questionar as promessas de Deus. O problema não está no Senhor, é que tem que buscar o Senhor continuamente. Tem que se humilhar diante do Senhor. Então o Senhor mostra pessoas com a fé abalada, pessoas que estão cambaleando espiritualmente. Quem está neste estado, fique de pé em nome de Jesus, que o Senhor quer te fortalecer. Pessoas enfraquecidas na fé, levante em nome de Jesus. Nós vamos clamar ao Senhor. Glória a Deus. Senhor, nos colocamos diante de Ti, meu Deus. Glória a Jesus. Precisamos do Senhor. Tu és a única salvação, a única esperança. Fortalece, meu Deus, cada vida em nome de Jesus. Que ninguém olhe atrás, meu Deus. Que ninguém fraqueje, que ninguém desista, que ninguém lance mão de outras coisas, que ninguém comece a procurar outras fontes, mas fique só em Jesus. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos a Ti, meu Deus, opera com poder. Opera, meu Deus, com poder. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé?